primeiríssimo episódio do podcast AT à Tona, ou no seu nome completo, Análise Transacional à Tona. E se você que está ouvindo não sabe o que é análise transacional, esse podcast é para você. Caso você saiba o que é, esse podcast também é para você. Fica aqui comigo que eu vou explicar. Eu sou a Rax, eu vou conduzir 4 episódios muito legais com os especialistas da Tona, para falar sobre análise transacional, para quem é, como funciona, do que se alimenta e como vivem os analistas transacionais. Hoje, aqui comigo nesse episódio, estão a Luciana Priosta e Simone Glover. Bem-vindas, meninas. Por favor, se apresentem. Eu sou a Luciana, mas, na verdade, eu gostaria de apresentar a Simone. A Simone, ela é minha amiga, parceira de trabalho, mentora, mentorada, líder, liderada. É uma infinidade de papéis que a gente tem juntas, a ponto das vezes a gente ter que parar as nossas conversas, mas espera lá, em que papel a gente está se relacionando aqui agora? E uma das coisas que eu admiro muito na Simone é a fé dela no potencial humano. É tanta fé no potencial humano que ela direcionou toda a carreira dela baseada nisso. Ela aprende com clientes, ela aprende com pares, ela aprende com coach, ela aprende o tempo todo com todo mundo e acredita de verdade que qualquer pessoa com a informação certa na mão pode se desenvolver. Eu acho isso admirável. Depois dessa introdução, eu estou aqui ainda processando tanto o conhecimento positivo para te apresentar, Luciana Priosta. Capricha, hein? Essa é a Lu, essa mulher poderosa, sensacional, com humor sagaz e com uma criatividade invejável. A Lu é socióloga, a Lu acredita, tanto como filosofia de vida e de trabalho, que é o amor que impulsiona, o amor que encoraja, o amor que traz poder e que transforma as pessoas, as organizações, os ambientes, mesmo que às vezes dê um trabalhinho, mas é a partir daí que vem a transformação. A Lu é uma curiosa e uma estudiosa das relações humanas. Ela também é super apaixonada, mas é apaixonada por aprender, por conhecer os porquês das coisas, dos fatos, das pessoas, e, sobretudo, porque de si mesma. Então, é um ser iluminado, que está em constante transformação e que também utiliza muito as experiências do seu próprio processo de desenvolvimento como insumo dos trabalhos que a gente realiza juntos há tantos anos já. Então, eu vou começar com a pergunta mais óbvia. O que é análise transacional, afinal de contas? Bom, a análise transacional, para a gente entender bem do que se trata, sugiro a gente começar pelo dicionário. O termo análise vem do francês analyse. Eu gastei todo o meu francês aqui agora, acabou, tá, gente? Vamos ficar com 2 definições, elas acho que vão servir bem para o nosso propósito aqui, que é entender o que é análise transacional. Uma delas trata-se de um exame minucioso de uma coisa em cada uma das suas partes, ou a separação dos princípios componentes de um corpo, de uma substância, e a gente pode extrapolar isso para um contexto, para uma situação e para uma relação. Então, já o termo transacional vem do latim transactio, e eu acabei de gastar todo o meu latim aqui também, que significa fim ou conclusão. Então, juntando as 2 definições, no nosso caso, trata-se da conclusão de uma troca de mensagens, verbais ou não verbais, entre 2 ou mais pessoas. Então, a gente pode dizer que a análise transacional é a análise dos vários elementos envolvidos na troca de estímulos e respostas, transações, entre os indivíduos. A análise transacional é uma abordagem racional e analítica, então, para a gente compreender as relações humanas. A gente separa tudo isso em pequenas partes e, a partir desses elementos que constituem a nossa personalidade e de como esses elementos se manifestam em comportamentos, a gente analisa se aquele comportamento está convidando
ou repelindo o outro para colaboração. Se a gente compreende por que a gente age como age, fica muito mais fácil identificar o que está dando certo ou o que está dando errado, e que a gente possa criar estratégias para mudar o nosso comportamento de forma a conseguir resultados melhores e mais produtivos, mais positivos nas nossas relações. Então, a gente tem condições de tomar decisões mais conscientes e mais livres a partir desse conhecimento. A gente pode ser mais autônomo, e autonomia é uma coisa muito cara para a análise transacional, né? Da gente poder tomar essas decisões de uma forma independente e consciente. Então, pelo que tu está falando, né, eu presumo que seja, assim, para quem que ela é, para qualquer pessoa que esteja afim, que precise ou que observe que possa melhorar de alguma forma a condução das suas relações. Mas existe alguma indicação, assim, para você, se alguém chega para você, assim, eu não sei se eu devo estudar, se eu devo fazer o curso, como é que eu sei se análise transacional é para mim, é para o meu caso? Como é que vocês fazem essa análise? Bom, você é um ser humano e se relaciona com pessoas, então a análise transacional é para você. Se na sua organização existem seres humanos que se relacionam entre si, a AT também é para vocês. E se você é professor e seus alunos são seres humanos, se você vive no planeta Terra e é um ser humano, a análise transacional serve para você, e eu posso continuar essa brincadeira até o infinito e além. A AT pode oferecer conhecimento, né, sobre si mesmo e sobre o outro, e também ferramentas bem práticas para a gente compreender como o comportamento que a gente tem impacta no comportamento do outro e vice-versa. Esse conhecimento vale ouro, pois a gente pode começar a perceber possibilidades de ações práticas para mudar o que não está funcionando para a gente, e ainda de quebra dá para convidar o outro para a mudança também. Do ponto de vista organizacional, a AT também pode oferecer elementos que ajudam a compreender melhor a cultura, os valores, os padrões de comportamentos existentes nessa cultura. Esse conhecimento pode ajudar a organização como um todo, e os seres humanos que vivem nela, a compreender como é que esses padrões de comportamento de uma cultura podem levar a organização a ficar presa num grande esforço sem resultados. Quem nunca ouviu pelos corredores de uma empresa: nossa, trabalhamos tanto, por que a gente não alcança as nossas metas? A AT pode dar respostas para essa pergunta. Ou, ao contrário, dá para compreender como uma organização pode obter grandes resultados, no entanto, com times cansados, irritadíssimos, times com alta rotatividade e, claro, com grandes custos operacionais na organização. Nossa, batemos todas as nossas metas, mas nosso clima organizacional anda péssimo. Será que ninguém fica feliz em alcançar objetivos nessa empresa? Se alguém já ouviu algo parecido onde trabalha, a AT pode ajudar também a trazer essas respostas. Se a pessoa que está nos escutando agora, ela faz parte de uma organização, ela pode estar escutando o que a gente está falando e pensando, precisava lá no meu trabalho. O pessoal não fica feliz com as metas, o pessoal se odeia, assim, não é aquela coisa legal. Mas a pessoa está sozinha, né? E pensou, não faço parte da área de desenvolvimento organizacional. Eu posso buscar à tona para fazer análise transacional para mim, né? Depois eu posso tentar convencer o pessoal do meu trabalho. A minha pergunta é, partindo da premissa, né, máxima do o que um não quer, dois não fazem, uma pessoa consegue fazer a diferença sabendo, né, as premissas, os conceitos de análise transacional, mas o pessoal do trabalho ainda não está versado no assunto, ela consegue fazer a diferença? Vai melhorar para ela? Faz bastante diferença. No curso, não só no curso de introdutória à análise transacional, mas todas as vezes em que a gente está trabalhando em grupo, tem uma coisa que eu e a Simone reforçamos bastante. O nosso comportamento, né, como seres humanos, é um convite para o comportamento do outro. E aí, que tipo de convites a gente tem feito no nosso dia a dia para as pessoas ao redor?
É claro que a gente não tem como determinar ou como mudar o comportamento do outro. A gente pode convidá-lo a ter comportamentos mais colaborativos, mais produtivos e mais positivos. Então, sim, uma pessoa só pode fazer uma grande diferença ao seu redor. E tem um ponto, né, Lu? Além dos convites que a gente faz para o comportamento dos outros, quantos convites da organização, convites para jogos e conflitos, a gente aceita, porque não sabe como reagir diferente. Então, tendo esse conhecimento, a gente vai conseguir contribuir com o nosso entorno de uma forma muito diferente. Eu já dei uma pesquisadinha, assim, né, para poder conversar com você sem passar vergonha. Você já fez o curso de análise? Já fiz o curso, edição VIP ainda, gente, olha só, muito privilegiada. Uma coisa que a gente falou bastante no curso e que a gente fala ao longo, né, quando a gente vai fazer os exercícios e quando a gente relembra os conceitos, é a questão dos contratos. Então, Simone, fala pra gente um pouquinho o que são os contratos e como é que eles se aplicam. Contrato, Raquel, dentro da T é o começo de tudo. Contratos tem a ver com combinados, tem a ver com formas com as quais a gente estabelece uma maneira de se relacionar. Então, por exemplo, se a gente está na fila do supermercado, a gente está ali seguindo um contrato, onde quem está na frente tem prioridade. Mas aí, dependendo do tamanho da cestinha, do carrinho, da pressa, e aí todo mais que pode acontecer, a gente acaba recontratando. A gente começa a tentar novos acordos. Isso é em qualquer relação. Por exemplo, quando a gente começa a namorar, existem contratos ali, né? Eu gosto que você me olhe assim, eu não gosto quando você fala desse tom, eu me sinto louco, me sinto vilão, me sinto... E por aí vai. Então, são códigos que definem de que maneira a gente precisa se relacionar com o outro. Quando a gente fala na relação dentro das organizações, os contratos são firmados todos os dias, são combinados para resolver problemas, as próprias instruções de trabalho são contratos, são combinados, né? Estabelecimento de metas para alcançá-los, e aí vai. E quando a gente fica chateado com alguém, com alguma pessoa, quase sempre isso acontece por uma frustração nas nossas expectativas, né? A gente cria, querendo ou não, expectativas altíssimas em relação às pessoas, aos contextos, às situações. Quando elas não são atendidas, o resultado é a frustração. Aí eu ouço com muita frequência as pessoas dizendo: eu prefiro não criar expectativas. Ou eu sempre conto já pelo negativo, porque daí eu não vou me frustrar. Bobagem total. Eu tenho uma amiga, que aliás é uma amiga comum, que ela costuma repetir com frequência: crie pôneis cor-de-rosa, mas não crie expectativas. E não adianta, as expectativas elas crescem assim, tipo bicho de iogurte, sabe? Sem a gente ter controle sobre eles. Então, o ideal é que a gente tenha clareza sobre quais são as nossas expectativas em relação àquela pessoa, àquela situação, e deixe claro para o outro qual é essa expectativa. Agora, a questão toda é que nem sempre a gente tem clareza sobre as nossas próprias expectativas, mas quer que o coleguinha adivinhe, quer que ele entenda e atenda a nossa expectativa. E isso é bem crítico, né? Por isso que acabamos tendo tantas frustrações e tantos problemas no relacionamento. E aí, às vezes, as pessoas dizem: nossa, mas eu preciso pedir, preciso falar isso, é tão óbvio. Mas óbvio precisa ser dito, até porque não somos telepatas, não somos videntes, não existe bola de cristal, né? Então, uma boa maneira de fazer contratos relacionais é, partindo dessa questão de expor claramente as expectativas, poder contratar em vários níveis, né? No nível administrativo, o que a gente espera, o que cada um vai fazer, no nível profissional, quais são as responsabilidades de cada um, e no nível psicológico também, porque muitas vezes não está claro as nossas angústias, os nossos receios, as angústias e receios do outro. Então, trazer isso à tona de uma maneira bem clara e combinar coisas de forma consciente faz muita diferença. Se a gente estivesse transmitindo ao vivo aqui, teria que cair uma vinheta, assim, sempre que for falado uma frase muito boa.
Porque essa frase, o óbvio precisa ser dito, deveria estar escrito na parede de qualquer pessoa que se relaciona com o ser humano. Porque... Pode fazer de chamada do primeiro episódio. Exato, o óbvio precisa ser dito. Porque partir do princípio que as pessoas... não, mas isso é óbvio. Gente, não é óbvio. As coisas às vezes são óbvias para ti, não são óbvias para mais ninguém. Isso quando não é óbvio nem pra gente. Exato. Mas o que eu ia perguntar é, assim como contratos burocráticos que a gente faz de serviço, às vezes muda alguma coisa no meio do caminho, e as pessoas mudam bastante, né? As pessoas mudam conforme o contexto, conforme outras relações surgem, conforme a mudança no trabalho. Os contratos podem ser revistos, assim, dá para incluir um aditivo de contrato. Isso aqui não vale mais, gente, agora é isso aqui. Sim, muito sim, né? Não só podem, como devem. Essa é uma característica dos contratos relacionais. Eles devem ser revistos e recontratados. E a razão é bem simples, tem a ver com isso que tu trouxe no início, Hats. Primeiro, nem sempre a gente está consciente de como a gente vai se sentir a respeito daquilo que a gente está combinando ao longo do tempo, porque o contexto muda, as situações mudam, nós mudamos, né? E uma outra questão é porque o contrato tem uma parte que é subjetiva, que tem um caráter dinâmico, né? A gente não tem toda a clareza e consciência sobre as nossas necessidades, sobre as nossas expectativas, e à medida que a gente vai se relacionando, isso vai se alterando. Então, nós trazemos conosco as nossas crenças a respeito das coisas, nossas limitações, e tudo isso pode ser mantido por cada um de nós, mas não está escrito, o outro não está sabendo desses aspectos, né? Então, a gente precisa checar isso ao longo do tempo. Não é só recontratar, mas acompanhar se aquilo que foi combinado entre nós está acontecendo, e se por acaso não estiver acontecendo, de trazer isso à tona e dizer, combinamos isso, mas eu estou sentindo, estou percebendo que talvez tenha algo que não está bacana aí, você quer me falar alguma coisa? E dar esse espaço para o outro, para que o outro possa se trazer e para que o outro possa dizer, sim, não está mesmo. A gente combinou isso, mas eu estou aflita aqui, aconteceu tal coisa. E aí a gente vai mudando ao longo do tempo e vai trazendo situações em que, sim, cada um possa se sentir tranquilo, possa perceber que as suas necessidades vão estar sendo atendidas, né? A parte mais rica, assim, que para mim, assim, ajudou bastante quando eu fiz o curso, edição VIP, quando a gente falou de alguns exemplos práticos, assim, alguns exemplos de contrato, aplicação disso, pode ajudar um pouco quem está ouvindo a entender melhor esses exemplos. Vocês conseguem trazer algumas aplicações para a gente? Vamos pensar no fim de um relacionamento de namoro, de um casamento, enfim, de um relacionamento amoroso mesmo, né? Muitas coisas, muitos receios acabam vindo à tona neste momento, né? E há uma tensão natural no fim do relacionamento, né? Ela tem origem nesses medos, nessas necessidades não atendidas, mesmo na resistência em mudar, né? Em mudar o próprio status de relacionamento, né? Se as duas partes, mesmo com toda a tristeza e com a dor da separação, elas se dispõem a falar abertamente sobre isso, né, e acolher também os medos um do outro como legítimos, verdadeiros, você consegue abrir espaço para assegurar que esses medos sejam tratados, ou no mínimo que venham à tona, e que as expectativas de cada um possam ser atendidas, né? Contratos podem ser firmados e ajustados, levando-se em consideração que ambos expressaram suas necessidades e medos. E o fim é o fim. Então, ele não vai deixar de ser triste em muitos casos, né? Mas ele pode estar livre de rancor, de mágoa, de ressentimento, de coisas assim mais pesadas e que podem levar a prolongar esse sofrimento, essa separação desnecessariamente. E engana-se quem pensa que um contrato de trabalho é diferente disso. Não é muito diferente, né? Com o término de um contrato de trabalho, por exemplo, embora no contrato de trabalho já estejam previstas as contrapartidas e obrigações de ambas as partes, ainda assim há algo que não está escrito. Ainda assim há também
medos, rancores e necessidades não atendidas de ambas as partes, tanto da organização quanto do profissional. Deixar de tratar dessa parte não escrita, os términos de contrato de trabalho, vai, no mínimo, deixar um gosto amargo na boca de todo mundo que estiver envolvido naquela situação. E esse gosto amargo pode levar tanto a organização quanto o profissional a cometer erros semelhantes no futuro. Como você deu um exemplo de relacionamento amoroso, eu queria trazer um fato que aconteceu nas últimas semanas de uma pessoa famosa para ver se isso se aplica. Recentemente, uma personalidade aí que todo mundo conhece não tá pagando marketing pra gente, então não vamos citar nomes, mas uma personalidade casada há muitos anos assumiu publicamente que o casamento tinha chegado ao fim, e pelas entrelinhas do que foi dito no texto, pareceu que eles chegaram num impasse em relação a ter filhos. Porque no final ele desejou que ela tivesse filhos lindos. Fofoca eu não sabia, Rato. No final ele diz que você seja muito feliz e que tenha filhos lindos. Isso foi um contrato que não foi revisto, porque em 10 anos de relacionamento, né, é uma coisa que tem que ser conversada, né? Pode ser algo, não sabemos, né? Porque não estávamos dentro da relação, mas tem muitas possibilidades. Pode ser que as expectativas não tenham sido deixadas tão claras e não tenha se falado a respeito, o que eu acho pouco provável. Pode ser que, embora tenha sido conversado sobre isso, falado, olha, minha expectativa é diferente da tua, não quero ter filhos, quero, enfim, mesmo assim não tenha sido definido um acordo, porque isso que a Lu trouxe é o ponto central. Ok, nós estamos combinando algo, mas o que eu faço com a minha emoção, com a minha frustração de que o outro não quer a mesma coisa que eu quero? Às vezes eu não exponho e fico aqui comendo com farofa isso, mas não trago à tona uma solução que possa atender às expectativas de ambos. E isso só vai aumentando, em termos de percepção de que eu não estou sendo atendido, até que o momento compromete toda a relação. Quando a gente está apaixonado, a gente está muito mais disposto a fazer concessões, né? Sem dúvida. Porque a gente quer ficar junto, então tá tudo bem, nós não vamos ter filhos, que ótimo, o importante é ficar com você. E isso não é mentira, é verdade, é do fundo do coração, né? O X da questão é que o tempo passa, né? E as ideias vão mudando, os sentimentos vão mudando. Então é importante voltar a isso de tempos em tempos, para que as relações não terminem assim expostas de um modo espetacular, como no exemplo que a gente está discutindo aqui. Sim. E agora eu queria fazer uma pergunta do que eu acho que, para mim, é o contrato mais complicado, porque eu acho que a pessoa mais complexa, no fim das contas, que a gente tem que lidar é a gente mesmo. Uhum. Existem autocontratos? Opa, se tem. E como você mesmo colocou, talvez sejam os mais difíceis, porque a gente não está contando com alguém que traga contrapontos, né? O contraponto é a gente mesmo. E se tem alguém que sabe enganar e contornar a gente mesmo, é a gente mesmo. Para fazer um autocontrato, antes de tudo, a gente precisa ter consciência da forma como a gente encara a vida, como é que os nossos padrões de comportamento, os nossos valores impactam ao nosso redor, ou seja, uma boa dose de autoconhecimento, porque a gente não tem a contrapartida ali para fazer a troca acontece com a gente mesmo, né? Além disso, né, quando a gente olhou para dentro, teve essa boa dose de autoconhecimento, a gente precisa checar e olhar essas informações que estão lá dentro para fora. Então, é importante que a gente considere objetivamente a nossa realidade externa também. Então, qual que é o problema que está me incomodando aqui? Que prejuízos, ou que incômodos isso está me causando? De forma bem objetiva. E também o que isso pode causar nos outros ao meu redor, né? Que problemas reais, e assim, note
o grifo na palavra reais, né? Que problemas reais a gente pode ter se a gente não fizer esse esforço ou essa mudança ou mudar esse comportamento. Isso é bem difícil, né? Porque quando a gente está conhecendo uma outra pessoa, um outro ser humano, e a pessoa mostra alguma coisa que a gente não gosta, ou que a gente não concorda, ou que a gente, nossa, que reação ruim, não me fez bem, não quero ter uma pessoa com essa dinâmica de existência perto de mim. Quando é uma outra pessoa, você pode simplesmente optar por não se relacionar com essa pessoa. Mas e quando a gente olha pra gente mesmo e diz, nossa, que lixo, por que eu faço isso? Eu sou uma pessoa horrível. A gente não pode descartar a gente mesmo, a gente tem que tentar resolver. E é muito complexo debater com a gente mesmo. Pouco provável que a gente consiga evoluir sozinho nisso sem ter o olhar do outro. A análise transacional fala da importância do outro. Quando eu olho para o outro, eu tenho notícia de mim. Por isso que um processo de autodesenvolvimento é tão importante e ele não se constitui eu indo para uma montanha e ficar ali olhando só para mim mesmo. Eu preciso ter esse espelho a partir do outro para perceber coisas que eu não percebo. Para nosso primeiro episódio, para ser assim, aquela história, chamar a atenção das pessoas, assim, tem alguma situação que tenha chamado a atenção de vocês, que seja um cliente, que seja algum amigo, sobre a aplicação da análise transacional em alguma situação? Tem, como você disse, muitas, até porque toda a nossa atuação é com análise transacional. Mas tem algo que se relaciona, inclusive, com essa questão anterior que você trouxe, da autopercepção, né? Eu tive um executivo que, no processo de coaching dele, ele trazia queixa sobre desmotivação em relação ao trabalho, ele percebia que ele não tinha tanta energia mais, e ele era um gestor executivo já de muitos anos, né? E dizendo o quanto ele percebia que a energia dele estava reduzindo, a motivação, a energia, porque ele estava insatisfeito com a organização e com o gestor dele, que era um diretor, em relação à falta de reconhecimento. Ele não se sentia reconhecido dentro da organização. Aí fui checando com ele do que se tratava, ele foi trazendo várias evidências de que ele tinha sido promovido várias vezes, de que ele recebeu uma bonificação recentemente, de que ele tinha muita autonomia, de que as pessoas expressavam para ele o quanto ele era importante. E aí a gente foi explorando essa questão no processo de coaching, e ele se deu conta de que ele esperava do outro algo que ele não dava a si mesmo. Ou seja, ele esperava reconhecimento do outro, enquanto internamente ele se chicoteava, se achava um lixo, não percebia o valor dele. E quantas vezes isso acontece? A gente quer que o outro perceba e nos atenda de coisas que nem mesmo a gente faz em relação ao nós, né? E aí, quando a gente foi explorando isso, como que ele agia consigo mesmo, como que ele se sentia, o que ele fazia quando ele conquistava algo muito bacana, como ele lidava com seus erros e tudo mais, ele foi se dando conta de que ele estava querendo suprir isso que ele não tinha internamente com os outros, né, com a própria organização. E fica um buraco sem fundo, a gente quer que o outro faça algo que a gente não faz, mesmo que o outro nos dê reconhecimento, a gente desqualifica. Então, dentro da análise transacional, o tema reconhecimento é algo muito importante, assim, é algo central. E a AT fala de lei de escassez de reconhecimento e de abundância de reconhecimento. Quando a gente se dá conta da importância disso, a gente começa a perceber que, putz, tá, tudo bem, eu tenho muitos pontos para desenvolver, eu sou um ser, né, em constante manutenção, mas, caramba, eu já tenho muitas coisas legais, né? Olha só como eu não me dei conta disso. Tem um autor da análise transacional que se chama Roberto Crema, ele é escritor também, e ele diz que mudar o mundo é mudar o olhar. E esse coach conseguiu mudar o olhar sobre si mesmo, né? Então, a partir dessa percepção dele de treinar constantemente, ele começou a se perceber, se valorizar mais, ser mais tolerante consigo. Isso foi refletindo em mudanças em cadeia, com o time, com o gestor, com a esposa, que ele não estava se relacionando bem, e gera resultados sensacionais para a empresa, a promoção dele para diretor, ou seja, começa sempre aqui, Rax. A gente com a gente mesmo.
E ele conseguiu reconhecer o espaço que ele estava, né? Bem isso, dando espaço internamente para ele, né? E só que é isso que a gente fala que é muito complexo fazer esse movimento sozinho. Muitas vezes esse movimento precisa ser a partir de um coaching, a partir de um desenvolvimento, a partir de uma terapia, né? Do olhar do outro. Eu me lembrei de um cliente. A gente estava trabalhando um grupo de desenvolvimento, era um grupo de gerentes, só para dar um pouquinho do contexto dessa organização, né? Tratava-se de uma organização com uma estrutura hierárquica bem rígida, muitos jogos de poder, um ambiente bastante político. E a encomenda para nós, né, foi que esse grupo de gerentes não havia desenvolvido laços de confiança suficientemente fortes para que pudessem trocar informações. Então, sabe aquela situação de um departamento inimigo do outro? Eu fico segurando aqui a entrega do meu processo só para ver o outro departamento se apurar nas suas entregas. Não sei se alguém aqui já viu alguma organização. Um ambiente muito saudável. Nossa, uma delícia trabalhar no lugar desse, uma delícia, só que não, né? Depois de alguns encontros, né, oferecendo oportunidades para esse grupo se abrir e principalmente para fazer esse cheque externo com o outro, né? O que o meu comportamento, que eu estou percebendo aqui que não está legal, causa em você, e este você, né, pudesse responder de forma clara, amorosa, mas muito objetiva, o que é que incomodava. Quando a gente chegou neste ponto do desenvolvimento do grupo, o trem travou. O trem travou, não ia para frente, não ia para trás. Eu e a Simone, né, eu estava responsável pelo desenvolvimento das aplicações, pelo acompanhamento do desenvolvimento do grupo, e a Simone responsável pela aplicação efetiva, né, pela condução do treinamento. E durante várias conversas, a gente, meu Deus, esse grupo está travado, onde é que já se viu, meu Deus do céu, o que mais que a gente faz, eu não sei mais que tipo de estímulo oferecer. E aí, um dia, eu acabei me dando conta que eu, particularmente, não estava considerando uma coisa que é muito cara para análise transacional, que é acreditar no potencial de todo e qualquer ser humano. Todos temos potencial para mudança, todos. Algumas pessoas acessam isso com mais facilidade, outras com menos facilidade, mas todos temos esse potencial para tornar as nossas relações mais positivas. E eu me dei conta que eu estava tão irritada com a falta de resultado que a gente estava esperando daquele grupo, que eu esqueci do potencial das pessoas naquele grupo. Eu estava simplesmente desconsiderando. Aí eu estava descambando mesmo para a desqualificação do grupo. Quando eu consegui perceber isso, respirei fundo, falei, quer saber? Vamos abordá-los diretamente e, entre aspas, né, seja o que Deus quiser. Mas acreditando que eles realmente teriam potencial para poder fazer essa checagem com o outro de forma respeitosa, amorosa e direta, e que era isso que eles precisavam para se desenvolver como grupo. Foi incrível a virada de chave que aconteceu nesse grupo. O que eu gostaria de reforçar com esse exemplo? É claro que o grupo tinha o seu caminho natural de desenvolvimento, né? Mas quando nós, e aí eu digo nós, a Simone como a condutora do grupo e eu como a planejadora das atividades, quando nós nos demos conta, não, eles são perfeitamente capazes. É só dar a oportunidade, né, e criar um ambiente seguro para que eles possam fazer isso, foi mágico. Essa frase, criar um ambiente seguro para as pessoas se desenvolverem, é muito importante, porque claramente o ambiente que eles estavam antes não era seguro, não era. Quem é que vai ter vontade de se abrir se está com medo de tomar uma rasteira ali adiante, sabe? Acho que isso deve ser uma transformação muito legal num ambiente de trabalho, numa organização, que era, assim, colando na pergunta que eu fiz antes, né, de uma pessoa sozinha. Acho que o ganho de um time inteiro
estudar junto e fazer essa troca junto deve ser sensacional, assim. É uma das coisas que mais me emocionam e que me traz prazer no nosso trabalho, é ver essas transformações. E antes da gente passar para o spoiler do próximo episódio, eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, que é uma pergunta muito prática para a gente fazer um recorte e usar de chamada, que é análise transacional não é. O que ela não é? Ela não é uma receita de bolo, porque não existe receita para o desenvolvimento pessoal e interpessoal. Ela não é uma teoria, porque a análise transacional ela tem conceitos, mas ela tem uma prática de como aplica, de questões reais que podem ser incorporadas no dia a dia. Ela não é uma ficção, como, mas isso só para monges budistas, para atingir esse nível de iluminação e tudo mais. Algo mais, Lu, que ela não é? Poxa, assim, a receita de bolo, para mim, matou. Porque a análise transacional, ela tem um caráter muito prático também. Ela tem ferramentas muito práticas. Então, a tentação de achar que com aquelas ferramentas eu vou resolver minha vida, assim, em dias, em semanas, é grande. E isso é muito importante de reforçar, porque cada vez mais a gente vê, nas redes sociais principalmente, promessas de virar outra pessoa em 2 dias, né? Jesus! Só se fizer plástica. A gente até conversou algumas vezes, né, sobre como o uso da palavra coach foi vulgarizado, né? Foi, né, se transformou numa coisa que é meme, virou piada, sabe? Que virou coach agora, como se fosse uma coisa ruim, porque a aplicação que se vê muito é ruim, né? Então, essa frase da receita de bolo é muito boa, porque é a mesma coisa que entrar no mercado financeiro. Tu não vai ficar milionário em 7 dias, sabe? Não é assim, faz isso, aquilo, compra essa ação e pronto, você ficou rico amanhã de tardezinha, né? Eu percebo o quanto, de forma geral, no nosso contexto imediatista, a gente busca e se amarra, sabe? Se segura em soluções como essa, de promessas, de heróis, de instantaneidade para resolver as questões, né? Eu acho que essa promessa e esse desejo interno é que contribui para esses modelos. O meu ex-chefe falava uma frase boa que é: a gente vive uma geração do botão, tudo tem um botão para resolver. Aperta aqui que tem um botão para resolver. Não tem coisa que não tem botão, gente. Tem coisa que tem que sentar e trabalhar para resolver. Agora tem um ponto, Rax, quando a gente fala que é um processo, as pessoas do outro lado assim, ai meu Deus, então vai ser difícil, então vai ser complexo. Esse é um diferencial da T. Você perguntou o que não é, mas eu quero falar do que é também. A T tem algo que para mim foi um diferencial depois de tudo que eu estudei. É leve, é possível, é prático, é consistente e principalmente é execuível. Então, a partir do momento que a gente vai tendo os insights, a gente vai dizendo, uau, que legal, então dá para fazer diferente. E não como aquela coisa, ai meu Deus, mas vai demorar séculos. Isso também é um ponto bem importante da T. Não é instantâneo, mas é algo muito possível, palpável e que possibilita viver melhor. Eu sei que essas coisas assustam, né? Meu Deus, vai demorar uma vida para eu ser uma pessoa melhor, que difícil. Mas a verdade é que, apesar de ser um processo que, sim, para uma mudança completa vai ter um médio e longo prazo, mas a gente tem o insight muito rápido. Tu vê o valor naquilo muito rápido. Na primeira aula, vocês já vão ter assim, esse insight muito rápido. Para o próximo episódio, a gente já tem um assunto definido, então é só um spoiler. Mas nós vamos dar spoiler? Vamos dar um spoilerzinho, assim, ó, bem pequeno. A gente conversou antes que não é para falar muito, mas quem der um Google em análise transacional vai chegar nessa expressão que eu queria só um cheirinho, assim, que é o assunto do nosso próximo episódio, que são estados de ego. Podem dar um spoilerzinho, assim? Estados de ego, gente, tem uma forma muito prática de a gente se conectar com o que é, se a gente for pensar nas nossas vozes internas, sabe? As vozes da cabeça. Quem não tem... É uma coisa muito bacana da análise transacional. Gente, todos nós temos vozes na cabeça, ok? E essas vozes na cabeça são absolutamente normais. Sabe quando
A gente está dirigindo por uma rua, tinha que entrar à direita e passou direto. E aí aquela voz interna diz assim, nossa, que burra, tá distraída. Essa é uma das vozes dentro da nossa cabeça que está falando de um dos estados de ego, de uma maneira como a gente se conecta e que tem a ver com a nossa formação, né? Com a nossa educação, com os modelos que a gente teve internamente, né? Mas a gente não vai falar mais sobre isso agora, vai ser no nosso próximo episódio. Agora, só no próximo episódio. Meninas, eu queria agradecer demais o papo, é sempre muito bom falar sobre desenvolvimento pessoal. E eu espero que quem estiver nos acompanhando aqui tenha aprendido um pouquinho. Então, deixe aqui nos comentários, vai nas nossas redes sociais, todos os links vão estar na descrição do episódio. Deixe sua dúvida, fala o que mais queria ficar sabendo e a gente não falou, para a gente saber o que trazer nos próximos episódios. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Se quiserem dar um tchauzinho aí para a galera. Tchau para todos, desejo que isso possa ter instigado vocês de alguma maneira e procure mais a respeito, porque autodesenvolvimento é forever. Beijo grande. Faço eco aqui com a Simone, né, no desejo de que a gente tenha contribuído um pouco com quem ouviu. E, gente, paz e amor, tá? Porque a Simone falou que acredito nisso de verdade, acredito nisso de verdade. Não se esqueçam que no próximo episódio a gente vai aprender mais sobre as vozes que tem na nossa cabeça. Olha só que momento. Muito obrigada, gente. Até o próximo. Até mais. Até mais.